Dos, pues estamos ao vivo. Sejam bem-vindos para esta sexta entrega de esta série de webinars, de lives que estamos fazendo de Superando a Pandemia. Uma série de webinars que estou organizando com outros empresários de sucesso para profissionais de fitness, personal trainers, proprietários de pequenas academias de estilos fitness. O que podemos fazer agora neste período de incerteza, de pandemia, de quarentena, quando muito negócio está fechado e não podemos atender nossos clientes de forma normal, né? Então, convidei a Otacília Cabral, designer, atriz e amiga também, e ela aceitou o convite para falar hoje um tema muito importante: como usar a imaginação para se comunicar melhor com seus clientes. Então, eu gostaria aqui de dar a palavra a Otacília. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Otacília. Pode Obrigada falar pelo convite. você, um pouco de você, se você pode falar. Vou contar rapidinho para quem não me conhece, né? Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui. Então, como você falou, eu sou designer, atriz, já trabalho com design há uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos. E já faz um tempinho. E há uns 6 anos eu montei a minha empresa, meu estúdio de criação, que é a Octo Design. E tenho estado, durante todo esse tempo, em contato com vários empresários, vários segmentos empresariais e tudo mais, né? Dentro da Octo Design, a minha missão é ajudar a contar a história das empresas, qual é o propósito dessas empresas, através da marca, né? Principalmente através da marca. Mas a gente também cria apresentações, né? Faz aquele PowerPoint bonito, vistoso, gostoso de se ver. E aí, criando esses PowerPoints, essas apresentações, eu comecei a perceber que só isso não era suficiente para contar a história do cliente, só isso não era suficiente para traduzir quais eram os propósitos, porque por mais que você tenha uma boa apresentação, uma boa marca, um PowerPoint lindo de morrer e que está comunicando legal, o protagonista dessa história é quem está fazendo aquela apresentação. Né? E aí eu resolvi juntar uma outra habilidade que eu tenho, que, como você falou, sou atriz, para desenvolver um método para ajudar as pessoas a se comunicarem, contarem a elas próprias as histórias delas com muito mais protagonismo e fazendo com muito mais conexão e gerando esses relacionamentos muito mais duradouros com seus clientes, com o mercado, fornecedor, enfim, com toda a cadeia. E aí surgiu o apresentador fantástico. Isso, apresentador fantástico. Eu gosto muito, sigo todo que você faz, eu sigo. Eu gosto muito dessa ideia de como fazer essas apresentações que comuniquem, que conectem com seu cliente, né? Uma coisa que você fala muito que se o seu cliente não entende, não é culpa do cliente, é culpa sua, né? É culpa de nós. Então. Eu tenho uma palestra que, inclusive, eu fiz no CBTD, né, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, ano passado, com esse nome. Se você não entendeu, o problema é meu, né? Porque eu sou responsável pela minha comunicação e eu tenho que garantir que você entenda a minha mensagem, porque só se você entender o que eu estou querendo dizer é que você vai eventualmente comprar de mim, é que você vai eventualmente se relacionar comigo, enfim, ter parceria e o que mais for necessário. Beleza, não, perfeito, Cecília. E estamos agora num momento de teleatendimento, né? Atendimento à distância para muitos segmentos, incluso fitness, né? Então, esse teleatendimento, você acha que chegou para ficar? O que está acontecendo agora? Não, eu acredito que sim, viu? A gente tem uma questão, principalmente nas grandes metrópoles, né, São Paulo, por exemplo, que é tudo muito grande e é tudo muito difícil, muito demorado o deslocamento. Então, eu acho que os teleatendimentos, o home office, tudo isso, ele vai aos pouquinhos, depois que passar essa pandemia, sendo cada vez mais integrados no nosso dia a dia, cada vez mais fazendo parte da nossa realidade, né? Falando do segmento fitness, a gente teve aí, de saúde, na verdade, não só fitness, vários conselhos, né, de medicina, fisioterapia, nutrição, permitindo atendimentos online, né, coisa que era proibido antes e que, se você parar para pensar, talvez nem devesse ser proibido antes, mas a gente está abrindo um caminho, né? A dificuldade sendo imposta por essa pandemia está abrindo uma oportunidade para o mercado.
E isso democratiza, isso facilita o atendimento, né? Mais pessoas vão ter acesso ao atendimento, desde que, claro, seja feito com muita ética, com muito respeito e tudo mais. Mas isso democratiza, isso é muito positivo. Então, eu vejo com bons olhos essa questão do teleatendimento, das aulas online, dos treinamentos online. Acho que a gente pode crescer muito como sociedade. Isso eu concordo. Eu acho que, ok, o coronavírus, esta pandemia é uma situação muito ruim para a saúde de muitas pessoas, de milhares de pessoas, mas temos essa oportunidade agora de virar com teleatendimento, com home office. Acho que o mundo vai voltar de forma diferente, vai se acostumar para esse atendimento à distância, venda à distância, para muitas coisas que vão ser agora à distância, que não vai requerer de nos deslocar até o lugar do cliente, que isso é bem positivo. E qual, um, qual é esse diferencial? O que acha você que é a diferença entre um atendimento online e um atendimento presencial, no caso de fitness? Né? Porque você tem clientes de fitness igual, tem estúdio pilates, tem aí pessoal que envolve fitness, né? Eu atendo clínica de estética, eu atendo academia, né? Então eu tenho alguns clientes aí no segmento fitness e eu até quero trazer, acho que a gente entra mais para frente com esse exemplo aí no final. Vou trazer um exemplo do que um cliente meu está fazendo, né? Como é que ele está superando a pandemia e diante dessas dificuldades de você fazer aula online e tudo mais. Porque a grande chave, acho que o grande ingrediente para que você tenha realmente condição de fazer essa aula online, que não é muito diferente da presencial, porque os objetivos são os mesmos, mas é usar a sua imaginação. É você imaginar. Então, é você imaginar quais são os desafios, o que está acontecendo lá do outro lado, na câmera, do seu cliente, quando ele está te vendo online. Né? Quais são os problemas que ele tem agora? Porque, embora os objetivos de aula talvez sejam os mesmos, a condição mudou. Né? Ele não vai mais provavelmente fazer aula no mesmo horário, porque no horário que ele fazia, os filhos estavam na escola, agora os filhos estão em casa, então ele vai ter que achar outras brechas, outros horários para poder fazer o treino. Então tem uma série de coisas que está diferente aí, né? Se você for parar para pensar em questão de mídia, né? Se você está assistindo uma peça de teatro, ou se você está assistindo um filme no cinema, ou se você está vendo alguma coisa na TV, a história pode até ser a mesma, mas a abordagem vai ser diferente para poder manter a sua atenção ali, focado. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Né? O meio é diferente, as condições são diferentes. Então, é usar um pouco a imaginação para entender o que está acontecendo agora, ali, com o seu cliente, e a partir disso, entendendo quais são os problemas que ele está vivenciando agora, é que você vai conseguir propor uma solução dentro daquilo que você trabalha. Então, é assim que você vai fazer para agregar valor. Não adianta nada você postar um monte de aula no YouTube, no IGTV, e deixar lá aberto para todo mundo ver. Isso você não está criando valor para o produto que você entrega. Então, para você criar valor, você precisa ter um conteúdo personalizado. E como é que você vai ter um conteúdo personalizado se muitas vezes você não tem condição de dar uma aula personal um por um, né? Só a imaginação vai poder te salvar para você conseguir fazer isso de uma forma personalizada. E a gente vai chegar até o final do nosso webinar com algumas dicas, algumas coisas que a gente consiga fazer para que as pessoas consigam trazer esse conteúdo de qualidade. Eu concordo totalmente com você, Cecília, porque essa imaginação de colocar-se no tênis do cliente é empatia, né? Calça o tênis. Exato. E aí eu acho que nós como pessoas somos atraídos por aquilo que é similar a nós, né? E se estamos colocando conteúdo que é similar a que essa pessoa gosta, essa pessoa vai ser atraída, vai conectar e vai, porém, comprar, né? Então, acho que isso é essencial. Pensar como pensa a outra pessoa antes de lançar conteúdo. Totalmente concordo. E aí, quais técnicas de comunicação tem você como especialista neste tema? Então, a primeira coisa é pensar, então, já falamos do meio, né? A gente mudou um pouco o meio, mas eu vou voltar um pouquinho a trazer meus conhecimentos de atriz, né? Já que, afinal de contas, falei que eu sou atriz.
que o teatro pode trazer aí de diferencial para que você consiga fazer uma apresentação online, uma aula online para os seus alunos muito mais engajadora, né? A primeira coisa é prestar atenção na sua comunicação não verbal. Quando a gente está assistindo uma peça de teatro, você deve perceber que os movimentos dos atores é sempre muito amplo, né? As expressões faciais, elas são às vezes até, talvez você ache um pouquinho exageradas, né? Durante a encenação. Mas isso tudo tem um propósito, né? A pessoa que está ali, lá no finalzinho, na última cadeira, ela precisa te escutar e ela precisa te ver. Então você lá no palco tá pequenininho, você tem ali, ó, 10 centímetros de altura. Como é que faz para a pessoa enxergar os seus gestos? Como é que faz para ela entender a sua expressão facial? Com movimentos amplos, nada sutis. Então, todos os movimentos que você fizer frente à câmera, eles precisam ser direcionados, precisa ter foco. Então, eu não vou levantar a mão se não for para levantar a mão. Se eu não quiser mostrar alguma coisa com a minha mão, tem que estar coerente muitas vezes com a minha fala. Mas esse gesto não pode ser bobo, sabe? Aquele negócio de ficar pegando na mão, ficar mexendo com a aliança. Tudo isso vai criar um ruído. E na conversa online, a gente está muito mais suscetível com esse ruído. É muito mais fácil a gente perder a atenção, a gente desconectar, a gente ir para outro lugar dentro da nossa mente, se a gente não tem alguma coisa que nos prenda ali. Então, por isso que no teatro os movimentos são amplos, para que a pessoa veja. Você está ali no celular, dando uma aula online, ou às vezes numa tela de computador, mas você tem 10 centímetros de altura naquele momento. Né? Se coloca no lugar da pessoa que está enxergando você, ela está te enxergando com 10 centímetros de altura. Então, faça movimentos coerentes, faça movimentos amplos para que essa pessoa consiga te enxergar e consiga participar daquilo que você está trazendo. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão é você manter a sua comunicação verbal sempre mais clara. Eu comecei falando da comunicação não verbal, comecei falando do gesto, e por que eu comecei falando dele? Porque a comunicação não verbal sempre vem antes. Quando o seu aluno, em sala de aula, te faz uma pergunta, quando o teu cliente, né, se você é nutricionista, está te fazendo uma pergunta, antes mesmo de você dar a resposta verbal para ele, você já fez uma cara. Você já pensou em alguma coisa. E essa reação já é o começo da tua resposta. Né? Então, tomar muito cuidado com a questão dos gestos, fazer com que sejam gestos sempre precisos, alinhados com a sua mensagem, vai fazer com que a pessoa preste atenção. Mas a comunicação verbal no ambiente online tem muito, mas muito mais importância. Ela tem uma relevância enorme, né? Porque a gente fica ali vendo você no vídeo, chega uma hora que a gente se distrai, né? Chega uma hora que a gente vai pegar celular, vai olhar o WhatsApp, né? A gente está ali meio distraído. Se o tom de voz não é capaz de te cativar, de te prender ali, você certamente vai sair daquela live, você certamente vai parar o treino, né? Você vai ficar enrolando, vai acontecer um monte de coisas aí no meio do caminho. Então, para prender a atenção, o tom de voz e a comunicação verbal precisa ser muito bem cuidada. Tem uma importância enorme. Então, você precisa falar com energia, você precisa falar com a cadência correta, e você tem que preparar muito bem aquilo que você vai falar para não ficar falando um monte de besteira e aí ficar enrolando, né? Então, sempre ir direto ao ponto, ter objetividade, né? Quanto tempo tem que durar a tua live, quanto tempo tem que durar a tua apresentação online. O mínimo de tempo possível para que a pessoa que está ali entenda a mensagem. Então, mantenha curto, mantenha objetivo, que isso com certeza vai te ajudar numa comunicação um pouco melhor e que a pessoa fique, né, que ela continue prestando atenção. Outra técnica é fazer perguntas. Né? Quando você faz uma pergunta, você mantém a atenção do outro. Essa pergunta ela pode ser uma pergunta direta, né? Você está sentindo isso? Você está sentindo o seu músculo tal trabalhar nesse momento? Como ela pode ser uma pergunta retórica, né? Você não precisa necessariamente fazer uma pergunta com cara de pergunta e se você estiver fazendo uma aula gravada, muitas vezes, você não precisa esperar que a pessoa responda, claro. Mas você dá essa dica, você faz uma pergunta e indica o que está acontecendo. Né? Indica para a pessoa, olha, nesse movimento você tem que sentir o músculo tal, tem que acontecer isso e aquilo, para que a pessoa sinta realmente que você está ali. Como se você estivesse realmente na sala de aula, realmente dando atenção para ela, falando aquilo que ela realmente ouviria se ela estivesse presencialmente com você. Isso é bastante importante. Outra coisa, evitar termos técnicos.
Né? O profissional de educação física, o fisioterapeuta, muitas vezes ele está acostumado a usar termo técnico. E às vezes ele nem acha que é tão técnico assim. Então fala, sente o seu posterior de coxa. Só que eu não sei o que é posterior de coxa. Entendeu? Parece óbvio, parece que todo mundo sabe, e o seu aluno, talvez em sala de aula, siga a sua orientação. Mas se ele está lá em casa, ele ouviu posterior de coxa, ele não lembra o que é. Você fala, e o serrátil? Ele não lembra o que é serrátil naquele momento. Então você precisa indicar. Né? Você pode indicar, se você tiver alguém para gravar essa aula junto com você, sendo o seu modelo, e aí você explica qual é a posição do corpo, ou mesmo você mostra, você tem que sentir aqui, tem que sentir assim, tem que sentir assado, de uma forma mais didática, sem o uso desses termos técnicos, sempre fazendo a verificação se a pessoa está entendendo. E volta para esse tema de comunicação, né? Porque se você está falando muito termo técnico, a outra pessoa não consegue te entender. Então, e tem uma coisa que isso vale não só para apresentação, para aula online, para apresentação online e tudo mais. Vale para qualquer coisa, né? Você começa a enfiar muito termo técnico e o teu cliente não tem familiaridade com esse termo técnico, ele vai se distanciar de você. Mentalmente, sabe? Ele vai sair fora da sua apresentação, ele vai pensar em outra coisa. Ele vai olhar o WhatsApp, sei lá. E aí você perdeu o cliente, você perdeu a oportunidade de venda, você perdeu a oportunidade de engajamento. Né? E se ele for comprar, ele vai comprar de alguém que fale a língua que ele entende. Exato. Então tome muito cuidado com a questão do termo técnico aí, para não ficar complicado. Isso. Eu queria... Não, tudo isso, porque acho que, como falou você inicialmente, né, a comunicação não verbal, para mim, é ainda mais importante que a verbal. Acho, não sei se estou errado, mas acho que quase de 80% a 90% do que eu estou falando agora, você está enxergando o meu corpo. 80% a 90%. As palavras é como 10% que estou falando, mas é mais a linguagem corporal, né? E todas essas técnicas que você fala, acho que tudo vai... Posso resumir tudo isso, acho que em planejamento, em preparação. Eu não posso fazer... colocar aqui uma live, eu sem eu estar preparado, né? Eu tenho que saber de que vou falar, como vou fazer, como me posicionar, como mover meu corpo também. Que dicas você tem para, fora do estilo, que vamos falar um pouco da parte técnica, no, do vídeo, mas que podem fazer as pessoas para se comunicar melhor na linguagem corporal quando estão fazendo vídeo? Para não fazer muito movimento da mão, para muita coisa que fica automático, né? A pessoa fica nervosa e começa a se movimentar de uma forma estranha, né? Sim, então, acho que a dica principal para qualquer apresentação, presencial ou online, não importa, é você se preparar. E ensaiar. Tá? Cada vez que você ensaia, você percebe coisas que você pode melhorar na sua apresentação. Né? Então você percebe aquela palavra que você está repetindo toda hora e não precisa. Você começa a perceber gestos que você está fazendo e que não fazem o menor sentido. Então é legal também gravar a sua apresentação, seu ensaio de apresentação para ver depois. Né? Então você começa a limar um monte de coisas, você consegue refinar o seu roteiro. Fala, poxa vida, mas isso aqui eu não preciso falar nesse momento. Eu posso deixar para falar depois, né, no segundo momento da venda, alguma coisa assim. E isso vai alinhando a sua fala ao teu gestual na medida que você ensaia. Então, ensaiar, para mim, é o melhor segredo para você aprimorar a linguagem não verbal. Né? E sempre pensar nisso. Todo gesto, e isso aprendi com teatro, todo gesto tem uma intenção. Então, seja uma expressão facial ou seja uma expressão, né, corporal mesmo, ele tem que ter uma intenção. Então, quando eu levanto a minha mão para o alto, quando eu aproximo a minha mão da câmera, ela traz o foco. E você está olhando para a minha mão, você não está mais olhando para o meu olho. Então, como é que eu faço esses movimentos com vontade, com intenção? Né? O ensaio, com certeza, vai te ajudar para isso. Então, essa é uma dica super importante para você conseguir manter aí a comunicação não verbal funcionando. Né? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é da preparação do seu ambiente. Como é que está essa baguncinha aqui atrás? Né? Prepara o seu ambiente
Mas você só vai conseguir preparar o seu ambiente a partir do momento que você realmente calçar o tênis do seu cliente. E que você conseguir imaginar o que ele está vendo quando olha para a tela do computador. Né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem mania de, quando a gente está fazendo uma apresentação online, de olhar para as pessoinhas que estão aqui no vídeo, no chat, sabe, no feedback que eu tenho da câmera. Então aí eu fico olhando para mim, para ver se eu tô falando certo, para ver se o meu gesto tá legal. Tá vendo que agora eu tô olhando no celular, tô olhando para mim. Né? Então vocês estão vendo que eu tô olhando um pouquinho para baixo nesse momento, certo? Aqui é no diferente. Zoom, exatamente. No Zoom também eu tô olhando um pouquinho para baixo agora. É diferente de quando eu tô olhando para a câmera. Olha só, agora eu tô olhando para a câmera do meu computador, que é a câmera que está indo pro Zoom. Olha a diferença. Né? Agora eu estou olhando para a câmera do meu celular, que está aqui exatamente do lado da câmera do Zoom. Tem uma diferencinha pequenininha aqui. Mas aí você consegue ver que eu estou focando o olhar exatamente para a pessoa. E a pessoa sente que eu estou falando com ela. E aí ela foca, e aí ela presta atenção no que eu tenho para dizer. Que é diferente ficar olhando para a figurinha das pessoas que está ali embaixo, né? A sua ou dos outros. A gente tem essa mania de achar que está falando com o outro quando está olhando para lá. Mas não, a apresentação Eu faço online, muito isso quando estou no Zoom, estou olhando para a figurinha, para cada pessoa, né? Mas tenho que olhar para a câmera. Aqui tem que olhar para a câmera. Para a câmera, aqui tenho que olhar para a câmera. É, engraçado. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar, né? E você consegue fazer isso vendo como estão as suas gravações. Então, assiste depois. Você fez uma live, você gravou uma aula, assiste depois. E aí você realmente vai calçar o tênis do seu cliente, vai assistir aquele material que você produziu e ver se aquilo faz sentido para ele. E aí você vai Posso falar algo pessoal? Posso falar algo pessoal? Eu odeio ver minhas gravações. O que eu posso fazer? Eu não gosto. Eu gravo o que eu faço e depois, ok, eu lanço. Eu não gosto de assistir isso. Porque, não, como eu fiz errado, eu fiz assim. O que eu posso fazer? Não, mas assim, eu também não gosto de ver, não, tá? Assim, eu não conheço ninguém que gosta. Eu vi, achei que eu fiquei maravilhosa. Nossa, meu cabelo estava incrível, eu estava falando super bem, meus gestos estavam ótimos. É muito difícil. A gente geralmente não gosta de se ver, a gente não gosta de se ouvir. Eu não gosto porque muito. Porque a voz que a gente está ouvindo gravada não é a mesma voz que a gente ouve quando a gente está falando ao vivo. Isso acontece porque a forma como o som está chegando até a gente é diferente. Né? Quando a gente está falando e se escutando ao mesmo tempo que fala, esse som está viajando dentro da sua própria cabeça, está vibrando nos seus ossos, e aí está produzindo uma frequência de som um pouquinho diferente daquela que as pessoas estão ouvindo quando o som sai só pelo ar e chega só pelo ar no ouvido do outro. Então a gente acha estranha a nossa voz gravada, mas na verdade a nossa voz gravada é a nossa voz de verdade mesmo. Você da verdade. A voz que as pessoas estão acostumadas. E quanto mais você escutar a sua voz gravada, e quanto mais você vê os seus vídeos, mais você vai se acostumar com eles e não achar tão ruim assim. Então a dica que eu dou é grave e se veja. Dói um pouquinho, é meio complicado, mas faz bem. Dói, mas faz bem. E, bom, então agora eu queria, antes da gente encerrar, a gente já está chegando aqui nos momentos finais, de dar mais algumas dicas para quem quer preparar esse ambiente para fazer essa aula online. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos falar o seguinte. Primeira coisa, você não precisa montar um estúdio, tá? Vamos esclarecer isso aqui. Não precisa ser um estúdio maravilhoso. Vocês estão vendo que a iluminação aqui, para mim, não está tão incrível. O que eu tenho de luz aqui, né? Eu tenho uma janela que está bem atrás de mim aqui. Então, eu estou de frente para a janela, para que a luz natural, a luz do dia, venha para o meu rosto, tá? E tem a luz do ambiente, né? A lâmpada está acesa aqui. É só isso que eu tenho 2 pontos de luz aqui. Ficaria muito melhor se eu tivesse mais luz. Vocês estão vendo que eu estou um pouquinho mais escura do que você, por exemplo. Acha você que eu acho pessoalmente que minha luz agora está muito intensa. Acho que tenho que baixar um pouquinho. O que acha você? Porque tenho alguns pontos estão estourados. Janela e uma luz, uma LED aqui, mas acho que está muito, muito forte essa.
fica um pouquinho estourado, dá pra ver que tem umas partes meio brancas no seu rosto de luz, né? A luz está estourando um pouquinho. Então, sempre que você puder utilizar luz natural, vai ficar melhor, porque a luz natural é uma luz, em geral, mais difusa, né? E aí não vai criar tanta sombra. Vocês estão vendo que a iluminação minha aqui pode não estar incrível, mas eu não tenho tanta sombra projetada, né? Não está fazendo aquele lado super escuro, aquela coiseira toda. Então, tá mais ou menos. Então, pense sempre, fontes de luz que estejam, de preferência, de frente para você. Elas estão iluminando o seu rosto. Né? Então, tudo que você tiver de luz que você puder utilizar, faz uns testes, coloca, dá uma olhada e tal, e tenta deixar bastante luz focada, virada para você. Então, essa é uma dica para que você fique legal. A segunda dica é ângulo de filmagem, né? Você tá ali, você é personal, você é profissional de educação física, você vai dar uma aula. Você precisa aparecer de corpo inteiro. Primeira coisa. Então, afaste-se da câmera para que você possa aparecer, para que tenha mais de você, né? Outra coisa, gestos, né? Os gestos são muito importantes. Então, faça de uma forma que apareça as suas mãos. Que você consiga gesticular e aparecer em determinados momentos a sua mão, que a mão comunica demais. Então, tenha esse cuidado de colocar ali num ângulo tal que apareça as suas mãos e tudo mais. Aqui no Instagram, quem tá vendo a live do Instagram, a minha mão tá meio cortada porque tá bem restrito aqui, né? Tá bem só a minha carinha. Tá bem mais fechado o ângulo. Mas quem tá vendo pelo Zoom já consegue ver um pouco melhor a minha mão, meus gestos, tá? Consegue entender isso um pouquinho melhor. O que mais que a gente pode falar aqui? Falamos de iluminação já, da qualidade do som, né? Essa é a outra. Qualidade do som. Qualidade do som é importante a gente falar também. O que acontece com o som, né? A pessoa quer falar e ela liga lá e sai falando. Perceba que esse som vai fazer toda a diferença depois, quando o seu aluno estiver escutando. Se o som estiver ruim, se estiver com chiado, se tiver muito barulho da rua, essas coisas, vai desanimar a pessoa de prestar atenção em você. Então, o som precisa ser o mais nítido possível. Né? Uma coisa que sempre acontece em reunião online, pelo Zoom, pelo Skype, Whereby, a gente sempre vê que acontece é que todo mundo deixa o áudio aberto nos speakers do próprio computador ou do próprio celular, e aí o que acontece? Esse som volta e entra de novo pelo microfone do computador ou do celular. E aí eu fico escutando a voz das outras pessoas duplicada. E aí vai criando um eco, vai criando uma emboleira danada. Então, usa um fone com microfone, né? Eu tenho aqui, ó, né? Um fone com microfone, então meu áudio do Instagram tá vindo pelo microfone. Tem um fone aqui para eu ter retorno. Isso é uma dica boa para mim também, porque eu faço o que você está falando que está errado. Eu estou usando o microfone do notebook. Então, sempre que possível. Para o notebook, olha só, não sei se dá para ver aí, que eu estou usando o microfone de lapela aqui. Usando lapela para trazer o som com um pouquinho mais de qualidade. Então, na medida do possível, tenta arrumar um microfone, tá? Fone com o microfone do celular. Isso vai evitar também que saia muito ruído externo, né? Porque a captação de som vai estar mais perto da tua boca. E aí vai evitar que apareça muito barulho externo, barulho de dentro de casa, dos filhos gritando, correndo ali no corredor, entendeu? Vai dar uma filtrada nesse som ambiente, som da rua. Então, na medida do possível, toma esse cuidado, porque, de novo, gente, som faz muita diferença numa apresentação online. Se a pessoa não está te escutando direito, se está com chiado, se está com ruído, isso vai desestimular a pessoa de permanecer ali prestando atenção no que você tem a dizer. Bom? Isso. Perfeito. E eu quero contar um case. Posso contar um case? Pode contar o case. Adoro essa história que você me contou anteriormente. Conte para todos aqui. Vou contar uma historinha que é assim. A gente está falando basicamente aqui para o segmento fitness, né? E eu falei agora no começo da nossa live que eu tenho clientes nessa área. E aí, o que acontece? Uma cliente minha, logo que começou a questão do isolamento social, né, que ela ia precisar fechar o estúdio, ela já me procurou e falou, olha, a gente precisa gravar umas aulas, você ajuda a gente? Eu não sou de audiovisual, mas estou ajudando, né, essa cliente com o conhecimento que eu tenho também da questão de teatro e tudo mais, né, acho que eu consegui ajudar bem. E aí ela mesma me trouxe uma coisa, falou, olha,
que eu quero fazer? Eu quero fazer a aula inteira, gravar a aula inteira, umas aulas de uns 30 minutos mais ou menos. A gente grava 3 aulas para ver como é que vai ser a aceitação das pessoas, né? E aí ela chamou uma pessoa para ser a aluna. Então tinha lá a pessoa aluna, a pessoa professor, e ela ficou dando a aula explicando cada movimento, acompanhando na contagem, né, as repetições do movimento. E enquanto ela ia fazendo as repetições do movimento, ela foi falando as coisas. Olha, você tem que, agora, nesse momento, tá sentindo assim assado. Se tá difícil para você, faz uma versão alternativa desse movimento. Faz isso aqui. Se tá fácil para você, tem como dificultar se a gente fizer assim assado. E ela foi dando essas dicas e foi contando a repetição junto com o aluno fazendo. E aí ficou lá a aula de meia hora dela. Essas aulas foram um sucesso nessas últimas semanas, né? Tanto é que ela teve assim muito pouco de cancelamento de plano. Os alunos não querem cancelar planos, estão pedindo mais aulas. Então ontem eu fui ajudá-la a gravar mais 3 aulas, porque aí ela conseguiu dessa forma, gente, oferecer aquele conteúdo personalizado que eu falei no começo da live, mesmo sendo uma aula gravada, né? Se você às vezes não tem como dar uma aula personalizada como personal mesmo, né, se o seu negócio é academia, você consegue fazer essas aulas serem muito mais aproveitadas quando você traz esse caráter pessoal e quando você faz a aula inteira. Então, prepara o roteiro para a aula inteira. Fique 30 minutos ali, fique 40 minutos ali, prepare uma aula inteira, mais de uma, né? Grave várias. Mas dessa forma, acompanhando o seu aluno. Se você tiver alguém dentro da sua casa que possa ser o seu aluno modelo, né? Então, pega lá o pai, pega o marido, a esposa, o filho, bota alguém lá para ser o seu aluno modelo, faça os movimentos junto e vai explicando. E aí a pessoa se sente como se você estivesse exatamente lá, na frente dela, sabe? Quando você fala para arrumar a coluna, ela arruma a coluna, sabe? E aí fica maravilhoso. A pessoa se sente participada, a pessoa se sente cuidada. E esse é o grande segredo. Então, você vai fazer uma aula online, grave a aula inteira, você vai ter muito mais engajamento dos seus alunos, com certeza. Porque eu tenho feito várias aulas online dela, né? Porque eu também sou cliente dela, minha cliente, sou cliente dela também, de Pilates. E tenho feito outras aulas de outros professores meus. A aula dela é a melhor, sem dúvida nenhuma, porque tem esse acompanhamento. Então, eu me sinto dentro do estúdio de Pilates. Essa é a chave, não? Que a pessoa se sente dentro, né? Se sente acolhida, se sente, não sei como falar, como não é um vídeo geral, é um vídeo para mim, está feito para mim. Mesmo que você faça para todos os seus alunos, você fazendo dessa forma, você consegue ter essa personalização. E é isso que agrega valor no teu serviço. Exato. É por isso que está fazendo com você e não está fazendo em outra academia. Então, quando você consegue agregar valor, você mantém, você fideliza o teu cliente, mesmo nessa época de crise. Então, eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar aqui, para que vocês realmente sigam esse exemplo e criem materiais dessa forma, pensando, calçando o tênis do seu cliente, tentando entender quais são as dificuldades que ele está vivendo nesse momento e que estão fazendo, né, com que ele viva e propor a solução de acordo com a dificuldade que ele está tendo agora. E mais agora, nesse período de quarentena, eu gostaria, se eu vejo uma aula assim, eu que não tenho contato social, físico com meu professor nas aulas, gostaria de sentir presente à distância, mas sentir que o meu professor está falando para mim, né? Sim. Ó, aqui no Instagram, a minha professora de Pilates entrou aqui, mandou um coraçãozinho. Então, a Daniela Chiossi. Dani, né? Ela tá aqui, ela tava escutando eu falar dela aqui. Estamos falando de você. Maravilhoso, gente. E ela realmente, ela, a sócia, a outra professora que trabalha lá, elas têm essa preocupação de cuidar dos alunos. Então, quando você tem essa preocupação de cuidar dos alunos e você tem essa empatia de se colocar no lugar do outro, entender qual é a dificuldade que o outro está lá, vivendo na casa dele, aí você consegue propor uma solução que funcione. Exato. E isso vale para tudo, gente. Para qualquer tipo de apresentação, para qualquer material que você for criar. Coloque-se no lugar do seu cliente. E aí você vai encontrar a melhor solução para ele. E ele vai comprar. E essa é a chave para entregar valor, porque valor é isso, é colocar algo que seja relevante para o cliente, que o cliente entenda, e você tem que colocar
como você falou, essa empatia, essa imaginação de se colocar na mente do seu cliente para falar a mesma língua, algo que ele entenda, né? Uhum. Então, Ó, a gente tá acabando o tempo aqui, e você, como é que tá? estamos bem, uns 4 minutos mais. Porque agora gostaria de fazer uma recapitulação de todas as dicas que você falou, assim, vamos falar umas 5 coisas, 5 pontos-chave, que de tudo que falamos, vamos falar 5 coisas importantes para que eles possam colocar em ação e que 5 estratégias. Então vamos lá. Primeira coisa, usa sua imaginação, se coloca no lugar do teu cliente. Pensa, qual que é o problema que ele está tendo agora, como é que eu vou resolver esse problema dele. A partir do momento que você se coloca no lugar do cliente, você começa a pensar nessas soluções. Então vamos lá. Usa sua imaginação para propor essa solução. Usa o seu corpo para se expressar de uma maneira clara, precisa, sem grandes sutilezas no gesto. Faz aquele gesto amplo, explica bem, fale pausadamente, né? Usa a sua voz aí com uma entonação correta, de uma forma clara, para que ele entenda tudo que está acontecendo. E aí ele vai se sentir mais acolhido. Né? Prepare esse conteúdo de uma forma personalizada, faça com que a pessoa se sinta realmente dentro da sala de aula com você. Isso com certeza vai engajar muito e vai ter Isso, muito sucesso. perfeito. Nem sei se Octacília, foram 5. Octacília, que tipo de pessoa você gostaria de ser após a pandemia? Resposta curta, eu quero ser uma pessoa mais rica. Mais rica? Rica, com certeza. Mas rica não só no sentido financeiro, né? Eu quero ser uma pessoa mais rica de experiência, de saber lidar com as pessoas nesse momento, né? De ser uma pessoa mais empática, exercitar a minha empatia, né? Então eu quero ser uma pessoa mais rica nos sentidos mais pessoais, assim, menos necessariamente no sentido do dinheiro, porque quando a gente se enriquece por dentro, né, a gente cria espaço, a gente fertiliza o terreno para que a gente possa realmente trazer prosperidade para a nossa vida e crescer financeiramente também, porque eu não estou recusando pedido, eu estou admitindo clientes com ou sem experiência, né? Dinheiro é muito bom e a gente sabendo usar, ele pode se potencializar na nossa vida. Mas realmente o que eu quero sair dessa quarentena é uma pessoa mais rica mesmo, rica de espírito, rica intelectualmente, naquilo que eu puder. Esse momento de crescimento para todos nós, né? O jogo mudou há 2 semanas atrás, né? Para todos nós mudou o jogo, as regras são diferentes. E acho que agora é o momento de contribuir, colaborar, entregar valor, mas também olhar para dentro, crescer. Que oportunidades temos para fazer diferente, para sobreviver à quarentena primeiro e o que podemos fazer para nos fortalecer fora desta pandemia, fora desta quarentena. Então, eu só quero agradecer você muito, Tacília, por aceitar este convite para fazer esta live comigo. Agradeço muito suas dicas, suas estratégias, que são muito boas para mim, pessoalmente, né? Tudo que você falou do ambiente, das mãos, de como falar, menos assim, de me gravar, de assistir como estou fazendo. Essas são boas dicas para mim, pessoalmente, também. Então, agradeço a todos vocês. Se vocês têm alguma pergunta, aqui no Facebook, Instagram, ou Zoom. Se não, vamos encerrar esta live. E agradeço muito, Brasília. Espero que seja uma de várias lives. Tá? É isso Agradeço. aí, tamo junto, muito obrigada. Tamo juntos, Brasília. Tchau. Tchau, tchau, obrigada.